Então, aprender a escutar esse colaborador e entender que o segredo de tudo está dentro de casa, né? E como transformar esse colaborador que muitas vezes só vem para bater cartão, Uhum. vem atrás de um trabalho de carteira assinada, mas que ele não veste a nossa camisa. Como transformar esse colaborador que é só CLT para ser um advogado da nossa marca? Embaixador, né? É. Pessoa que está defendendo ali realmente o nome da empresa. Eu vejo que, primeira coisa, vai ter aquela parcela de pessoas que elas não vão se engajar. A primeira, tem que ter essa certeza, porque senão a gente entristece. Uhum. Eu faço um monte de coisa e tem gente que não pega junto. Não vai pegar mesmo. A gente não vai conseguir atingir todo mundo. Pelo menos o que eu já tenho vivido é isso. Nós temos muitas pessoas boas, mas também tem aquelas pessoas que, por algum motivo, elas não estão engajadas. Não se apegam, né? Não se apegam. A gente não vai conseguir. Uhum. Mas a gente tem que olhar para quem tem essa vontade que está disponível. E aí, como que a gente faz isso? Primeiro, ouvindo, fazendo ele participar. Eu vejo que, assim, os combinados, já na contratação, deixar claro qual é o papel dele. Porque muitas vezes a gente escuta, isso não foi combinado. Uhum. Quando me contrataram, era para fazer uma coisa, agora eu estou fazendo outra coisa. Então, ter essa clareza. Está sendo contratado para quê? E onde que pode chegar? Porque a gente também tem que olhar para isso. Hoje é um operador de caixa, mas pode crescer. Pode ser um supervisor de frente de caixa, pode crescer um gerente. Então, a gente também perceber isso nas contratações, o potencial das pessoas. Então, clareza, deixar ele fazer parte, ele saber das informações, dos números. A gente sabe, claro, não tem empresas que abrem mais, tem empresas que abrem menos, mas saber como que nós estamos indo. A gente está indo bem ou está indo mal? Uhum. Eu atingi a minha meta ou não atingi? Eu atingi ou não atingi? Então, para que a gente dê importância mesmo, olha, o seu papel e reconhecer. Esse mês nós batemos meta. Parabéns, porque nós executamos bem, a loja estava bonita, Uhum. as exposições ótimas. Agora vai ter mês que não. E aí a gente também pode falar, esse mês foi ruim. Esse mês não batemos a meta do açougue, esse mês não batemos meta do FLV. Por quê? E aí a gente consegue trabalhar essas causas envolvendo eles. Inclusive é normal, né? Normal. Envolver as pessoas no processo, e se você cria uma expectativa em cima das pessoas, elas também têm que conhecer um pouco dos números, né? Precisa. A gente defende muito que as pessoas precisam saber dos números para a gente poder cobrar e elas ajudarem nos planos de ação. Porque um colaborador do FLV, ele pode dizer, olha, os clientes estão reclamando desse tomate. O tomate está ruim, o tomate está caro. Ou ele comprava tal produto, esse produto não tem mais. E se a gente não ouvir ele, se ele não souber que a gente bateu ou não bateu meta de vendas, meta de perdas? Então, eu vejo assim que fazer ele se sentindo parte é um dos fatores de engajamento. E crescimento profissional também. Saber que ele vai poder crescer. E daí vem aquela questão, né? Por que eu falaria para a empresa? Né? Se os clientes estão questionando ou a qualidade, ou o preço, ou a exposição, enfim, né? A pessoa talvez ela se pergunta, Sim. né? Por que eu falaria? Eu tenho algum motivo? A empresa está me dando motivos para eu falar? Porque senão a pessoa fica para ela retém a informação que muitas vezes seria para a empresa muito útil, né? Para que ela crie estratégia, melhore o processo e, no entanto, não é feito isso. Desenvolver o senso crítico, né, do colaborador também perceber quando ele erra e quando ele acerta. Exato. Porque senão a gente fica camuflando o resultado, né? Quando bate a meta, a gente vibra e quando não bate, a gente esconde. Né? Tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né? Então, desenvolver esse senso crítico dele também perceber, eu estou errando nesse ponto e preciso me desenvolver, preciso me corrigir.
Exatamente, porque a gente não pode ir só num ponto, não pode só brigar, só cobrar, porque senão vira chato. Vou para uma reunião, já sei que é bucha, vai vir um xixizão lá, ter até medo de ir para a sala de reuniões. Não pode ser só isso, a gente tem que comemorar. Agora, só comemorar, só oba-oba, também não sustenta. Então, a gente valorizar, comemorar quando nós estamos indo bem, mas também quando nós não estamos indo bem, a gente precisa ter essa transparência, essa clareza de falar, esse mês não foi bem, esse setor não foi bem, tivemos reclamações de clientes. Ser muito aberto, a gente precisa entender profundamente o que está acontecendo na nossa loja. Com certeza. E aprofundando um pouquinho mais, né, nessa questão da equipe, na sua opinião, né, como manter uma liderança firme sem perder o respeito e a confiança da equipe? Como é que você consegue, assim, ser mais incisivo, muitas vezes, cobrar, mas mantendo o respeito das pessoas? Eu vejo que para ser impessoal, a gente tem que estar baseado em fatos e dados e em números. Então, não é porque eu gosto ou não gosto de você, não é esse ponto. Agora, são os números. É aquela ação. Então, a gente ter aquele atendimento, aquela resposta, tem que ter um fato. Sim. Um fato. E o número está dizendo, é claro que a gente tem que olhar sempre uma fotografia, um filme, porque às vezes a fotografia, o que aconteceu no mês foi muito daquele mês, a gente sempre vai ter que olhar um filme, mas a gente ter condições de chamar o colaborador e explicar isso. Nós estamos nessa situação. A gente caiu, tá caindo, o que nós vamos fazer? E para isso ele não precisa gritar, a gente precisa respeitar. Sim. Tem que respeitar o colaborador, se não respeitar ele vai ficar com raiva, ele vai trabalhar contra você, precisa ter o respeito, não precisa aumentar a voz, não precisa ter uma fala tão incisiva, mas o acompanhamento, fatos e dados e análise de números e resultados. Em cima disso a gente consegue trabalhar. E essa habilidade que a gente percebe que falta muito, né, nos gestores, né, desse supermercado, eles boa parte não tem essa habilidade, né, de, digamos assim, de saber se relacionar com o colaborador. E isso prejudica, né, na performance, na retenção das pessoas, você acaba tendo muitos problemas, né? Então, sim. De fato, isso que você está falando é... E tem que ter tempo para fazer isso. Tem que porque ter. Antes de conversar, a gente precisa se preparar. Não podemos, a gente perde confiança. Sim. Se a gente não está embasado. Isso. As pessoas percebem. Então, a gente precisa ter uma preparação antes de conversar com o liderado. Saber o que vai falar. E isso vai depender de tempo, dependendo como você falou, compra, vende, sim, contrata, demite, é difícil, mas vai ter que tirar esse tempo. E ter paciência também, ter muita paciência. Eu falo lá na empresa, eu digo para o meu filho tem 6 anos, né? Todos os dias eu falo para ele, antes de dormir, vai escovar os dentes, faz xixi, vai escovar os dentes, faz xixi, vai comer, não pode isso, não pode aquilo. Às vezes na empresa é assim. Sim. A gente tem que falar todos os dias a mesma coisa. Todos os dias a mesma coisa, tem que ter paciência para isso. Que bom seria se eu falasse pro Gabriel, uma vez na vida, vai escovar os dentes, e ele aprendesse, e ele fizesse, e soubesse porque é importante. Sim. Isso não acontece. Então, a paciência e o tempo... Faz parte do processo da modelação das pessoas que trabalham na equipe, né? É muito necessário isso. A gente tem que... Por isso que a gente fala que na nossa dinâmica, os estudos dizem que 50% a gente tem que se dedicar à gestão de pessoas. E gestão das pessoas é isso. É conversar, é ouvir, partilhar, informar. Então, tem tudo isso envolvido. Bacana. Eu gostei demais do que você falou. Isso é fotografia, o filme. Exato. Isso foi muito profundo, assim, né? A fotografia, ela capta o momento, né? Agora, quando tu olha o filme, você vai ver todo o processo, né? Você vai ver tudo o que aconteceu. Então, eu gostei demais disso que você falou.
Foi muito importante. E tem uma coisa também que a gente está aprendendo agora cada vez mais. Quando a gente olha uma loja ou filme, a gente vai vendo que muitos indicadores vão refletindo. Teve uma coach minha que ela falou, quando a gente fala muito o nome de uma pessoa, a gente tem que perceber essa pessoa, ela está muito bem ou ela está muito mal. Uhum. Então, prestar atenção quando a gente fala muito sobre algum tema, muito sobre algumas pessoas. E a gente vê assim, hoje a gente consegue analisar a loja, se uma loja não está bem, os indicadores, esse indicador de pessoas não está muito bom, esse outro indicador aqui, quando vai ver são uma série de indicadores, porque o nosso faturamento é o resultado. Ele é um resultado, então o que move o resultado? Aí que a gente tem que olhar. E para isso é o filme e a correlação dos indicadores. Sim, isso eu só notei aqui para a vida.